Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje nós temos um tema que talvez não seja, a princípio, muito agradável a quem o ouve, porque eu gostaria de falar sobre a morte física, o fim da existência humana. E isso, para algumas pessoas, é um tanto assustador. Eu gostaria de começar lendo alguns versículos na carta aos Filipenses, que Paulo escreve no capítulo 1, versículo 20 em diante, até o versículo 26, eu gostaria de ler o que Paulo escreveu. Ele diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida até vós. Amém. E coisa impressionante, eu queria comentar com você, porque eu tenho na minha vivência, no meu contato com irmãos na fé, com pessoas tão maravilhosas, com cristãos sinceros, mas que quando nós falamos no fim da existência terrena, quando nós falamos sobre morte física, ai, pastor, não fale sobre isso, ai, não agora. Parece que as pessoas têm um temor. E eu queria comentar sobre isso, comentando ali a narrativa do apóstolo Paulo, que ele dizia que ele estava, sabe, num aperto, porque ao mesmo tempo que ele tinha desejo de estar com Cristo Jesus através do final, do findar da existência humana, ele sabia, ele tinha expectativa, ele tinha a convicção e a certeza de que após o seu corpo tombar, ao final da sua vida, da sua existência humana, ele estaria com Cristo para sempre. Ao mesmo tempo, ele tinha a preocupação de saber que a sua vida trazia benefícios para muitas pessoas, onde ele evangelizava, pregava, ensinava o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos aqui também alguns versículos que corroboram no que eu estou falando, no que Paulo falou. O Salmo 116, do versículo 15, diz que preciosa é diante dos olhos do Senhor a morte física dos seus santos, dos seus servos e servas. Isso é precioso diante do Senhor. Mas interessante, irmãos, que nós, crentes, nós servos de Deus, cristãos, nós professamos tanta convicção nas promessas de Deus, em tudo que se relaciona a essa vida, a cura divina, a prosperidade, a proteção, enfim, todas as coisas que Deus faz diariamente a nosso favor, nos guardando, nos abençoando, nos fazendo caminhar. Mas quando o assunto volta-se para o fim da existência humana, ou seja, a morte física, aliás, coisa que pode acontecer a qualquer momento, a única certeza que nós temos na vida é que a morte vai chegar para todos nós. Para mim que estou falando para vocês que me ouvem, para jovens ou velhos, todos os dias nós vemos nos noticiários pessoas que partiram através de acidentes, de situações de violência e tantas coisas.
tantas pessoas que também partem nos leitos de hospitais ou por falta destes também. Verdade é que a existência humana tem um limite e chega ao seu final. E qual a expectativa que nós temos? Isso nos assusta, isso nos apavora. Ah, pastor, falar do desconhecido. Não, não é desconhecido. Não há desconhecido. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos informa claramente qual é o nosso destino, nós, servos de Deus, povo de Deus, após a falência do nosso corpo, após o momento da nossa morte física. Nós temos uma expectativa. Aquele homem ladrão na cruz do Calvário, ao lado de Jesus, que se arrependeu, que tomou consciência, foi tocado pelo Espírito de Deus ali naquele momento tão terrível, momentos finais da sua vida, e ele olhando para Jesus ali ao lado do Senhor, na mesma situação, crucificado, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque ele entendeu que ali ao lado dele estava Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, o Redentor. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que promessa gloriosa! Eu fico pensando que mesmo naquelas dores terríveis, lancinantes que eles estavam vivendo naqueles momentos finais, eu acho que veio um alívio, um bálsamo, um refrigério sobre aquela promessa direta de Jesus. Para que coisa! Esse foi um abençoado por Deus no finalzinho da sua vida, no seu momento final, quando ele ouviu do próprio Cristo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, eu quero dizer para você, eu gostaria que essa reflexão do dia de hoje pudesse trazer ao seu coração esse alento de você saber como Paulo, ele tinha absoluta convicção, o apóstolo Paulo, ele nesse comentário aqui onde eu li para você na palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 1, versículos de 20 a 26, 21 a 26, essas palavras que o apóstolo Paulo, ele vivia a sua vida, o seu ministério, cumpria a tarefa que lhe era imposta, porque ele disse: a mim me foi imposta essa obrigação, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas aqui nessa palavra que nós lemos, ele demonstra sua convicção de que haveria uma continuidade. Ele tinha absoluta certeza de que quando ele tombasse na face desta terra, ele estaria entrando no gozo eterno da presença de Deus, da glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, tenha fé e convicção no Senhor, sinta esse gozo que você sente da presença do Senhor, essa alegria espiritual, quando você lê a Bíblia, lê as suas promessas, a presença de Deus, tudo que você vive espiritualmente. Tenha grande gozo quando você pensar, não na morte, porque às vezes eu costumo dizer, eu não vou passar da vida para a morte. Eu vou passar da morte para a vida, porque a morte é isso que nós vemos aqui, essa luta diária, enfrentando enfermidades, desafios, nos confrontando os pecados que nos afrontam todos os dias, muitas necessidades que nós passamos, às vezes necessidades financeiras, às vezes necessidades de tantas coisas. É uma luta. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Então a nossa expectativa realmente é o que vem depois. E o que vem depois, que nos é prometido pela palavra de Deus, que nos foi garantido por Cristo Jesus, por aquilo que ele nos conquistou na cruz do Calvário. Não é expectativa de uma morte, não é expectativa de um túmulo frio debaixo da terra, não. Isso vai abrigar apenas essa carcaça física, aonde ela vai ficar ali deteriorando até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha para arrebatar a sua igreja. E aqueles que estiverem já sepultados, dormindo, mas que estarão também no paraíso, ressuscitarão para a vida eterna. Então nós temos essa expectativa, nós temos que ter essa alegria dessa expectativa, dessa certeza, dessa convicção que existe uma vida eterna nos aguardando ao lado de Deus e para sempre. O apóstolo Paulo tinha essa convicção.
Os crentes têm que ter essa convicção também. Não olhar para, ai, não fala em morte, ai, eu ainda não quero ir. Olha, eu quero permanecer aqui enquanto aprouver ao Senhor algum trabalho, algum serviço na obra de Deus. Como agora mesmo, hoje estamos gravando esse vídeo com um intervalo quase que pequeno entre o vídeo último que fizemos e esse. Por quê? Porque já estamos saindo para uma pequena viagem onde vamos atender a obra de Deus. Nós trabalhamos todos os dias, viajamos quase todos os dias atendendo a obra de Deus, os afazeres da obra do Senhor. Mas, quando aprouver ao Senhor dizer terminou, findou, como ele fez com Moisés, como ele fez com Abraão, como ele fez com todos os seus servos, certamente fará conosco também, não haja tristeza no nosso coração, não haja pavor no nosso coração a respeito desse momento e desta mudança, porque nós sairemos não da vida para a morte, mas sairemos da morte para a vida. Tenha certeza disso, porque isso é o que nos garante o nosso amado Jesus. Ele disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, o fim dessa existência terrena é a garantia, é a certeza, é a convicção de que estaremos para sempre ao lado do nosso Jesus. Poderemos contemplar a glória do nosso Deus. Não habitaremos mais num corpo com fraquezas, com doenças, com dores, com limitações, com envelhecimento, não. Sabemos que receberemos um corpo glorificado como aquele que recebeu o nosso Jesus. Seja essa a tua esperança, essa a tua expectativa. Você pode crer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que tenha prometido alguma coisa e se arrependa do que prometeu. Aguardemos com alegria, com fé, com expectativa, fiel ao Senhor de que nos espera uma eternidade ao lado do nosso Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós sabemos que um dia os nossos olhos se contemplarão na tua glória, Senhor. Nós sabemos que um dia estaremos junto de ti para sempre pelos méritos de Cristo Jesus. Foi Ele quem nos ganhou essa condição e essa possibilidade, Senhor. Essa certeza, esta convicção de que um dia estaremos na tua presença para sempre. Seremos libertos desse corpo físico cheio de falhas, de imperfeições, de fraquezas, de tendências ao que é errado. Um dia estaremos libertos para sempre e viveremos num corpo glorificado, semelhante ao do nosso Jesus, na eternidade para sempre. Que aqueles que nos ouvem nesse vídeo, Senhor, nesse canal do YouTube, que aqueles que nos acompanham possam receber, através dessa reflexão, dessas meditações, a certeza e a convicção de que nós não vamos passar da vida para a morte, não, nós passaremos da morte para a vida, porque aí sim conheceremos o que é vida plena, absoluta, real, ao lado e na presença do nosso Deus. É o que nós te rogamos, que o Senhor sustente essas convicções, essa certeza no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te rogamos pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença do Senhor e aguardando com alegria, com firmeza, com a certeza de que Jesus virá nos buscar e que quando nós sairmos daqui, nós iremos para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.